Muito bom dia, queridos colegas, queridos alunos, queridos participantes desse canal tão simples, mas um canal que está preocupado em falar um pouquinho de filosofia, de falar um pouquinho do intelecto humano, um pouquinho de como a vida se organiza, um pouquinho da sociedade, da sociologia ou do estudo dos comportamentos sociais, das relações sociais. Hoje a gente quer falar um pouquinho aqui de partidos políticos e eleições, né? Para quem estuda comigo no Colégio El Shaddai, eu sou o professor José, e essa disciplina, essa matéria de hoje, ela está nas aulas 31 e 32 do material de Sociologia, no caderno 3, mais especificamente. Para todos, em geral, eu queria falar um pouco de partidos políticos e eleições, do ponto de vista da sociologia, né? A gente olhando a organização da sociedade, do ponto de vista político, a sociedade ela precisa, né, de algumas associações, ela acaba criando instituições, ela cria relações de vínculo, né, vínculos relacionais na família, vínculos relacionais nas próprias instituições, ela cria determinadas organizações porque é necessário para ela. Né? E o partido político, os partidos políticos, são mais uma dessas organizações necessárias ao surgimento do Estado, ao surgimento das sociedades, à organização social. Do ponto de vista sociológico, a gente tem duas perspectivas, duas análises assim que a gente quer comentar aqui hoje. Uma do Edmund Burke, que é um sociólogo considerado um pouco conservador, né? Ele vai dizer que a função de um partido político ou dos partidos políticos é garantir os interesses nacionais. Vamos imaginar o Brasil agora vivendo essa questão séria com relação à saúde das pessoas, a questão do coronavírus. E aí o que os partidos políticos devem fazer? Todos os partidos políticos deveriam se unir num propósito comum de interesse da nação como um todo e atuar nesse sentido. O Max Weber, que também é outro sociólogo, é um alemão, ele é um pouco mais idealista, ele vai dizer que os partidos políticos eles são instrumentos de poder. Então há uma luta entre os partidos políticos por poder. Né? Por isso a gente tem direita, a gente tem esquerda, centro-direita, centro-esquerda, né? A gente tem social-democracia, tem partidos mais progressistas, mais conservadores. E para eles isso é uma questão de essas instituições elas estão lutando por poder no âmbito de um país, de uma nação. Muito bem. No Brasil, se a gente analisa essa questão, a gente tem desde o Império até agora, nós tivemos várias situações ligadas a partidos políticos e a eleições, por exemplo. No período do Império, o imperador determinava nas capitanias ou nas províncias quem ia governar, a Câmara de quem iria governar. Depois ele elege os presidentes de províncias, ele elege. Ele fazia parte do poder moderador e do poder executivo. Né? E depois você tem a instituição de eleições um pouquinho mais regulamentadas, mas ainda assim você tem uma maioridade de 25 anos, 21 para quem se casasse, se tornasse emancipado. Depois você tem a criação de um código eleitoral, né, no período Vargas. Logo depois você tem uma ditadura. Você tem a instituição de cédulas. Tinha voto que era no cabresto. Você tinha a questão de imposição de oligarquias. Quer dizer, no Brasil você teve um monte de configurações, até chegar na configuração que nós temos hoje, que são organizações ligadas a um setor eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, tem que se registrar, né? Você tem hoje o voto eletrônico, você tem o voto hoje secreto, teve período que o voto não era secreto. Dentro desses processos de constituição de governos, você tem a questão de democracia, de ditadura, né? Você tem regimes que são mais abertos, como as democracias, regimes mais fechados, como as ditaduras. Nós já tivemos ao longo da história algumas, né? Tivemos situações com o fascismo, com o nazismo, com o próprio stalinismo, que era também uma imposição do Estado na União Soviética. Mas o que está em jogo é essas organizações, essas instituições, tanto no regime democrático quanto no regime ditatorial, totalitário, a questão são relações de poder, elas estão aí presentes para as relações de poder.
elas estão presentes aí porque o homem, as pessoas precisam disso. Você precisa de alguém que te represente, alguém que se ajunte buscando o objetivo para melhorar as questões. Imagina o país agora sem nenhuma atuação do Estado. Quer dizer, nós como cidadãos comuns, geramos riqueza para um país, investimos nesse país, para teoricamente a gente colocar alguém para nos representar, para defender os nossos interesses, para lutar por educação, por saúde, por habitação. E é isso que todos nós esperamos, né? Assim, então a gente acaba aceitando e criando essas instituições e esperando que elas atuem nesse sentido. Eu posso pensar a questão dos partidos, a questão das eleições, a questão dos processos de governo, dos processos eleitorais, tudo isso como relações de poder. E nós esperamos que essas relações de poder atendam de alguma maneira os anseios da população, né? Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Tomara que todas as atuações do Estado nos ajudem a sair dessa crise e que todo mundo também tenha soluções do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, para tentar sanar isso. Eu espero que tenha ajudado vocês com essa fala, com essa aula. E qualquer coisa vocês podem me ajudar aqui também a melhorar, me trazer comentários, tá bom? Muito obrigado e um bom dia.